Um jovem que para um tempo da sua vida para passar um ano recebendo depósitos, empoderamento, para ajudar ele a amadurecer e fazer as escolhas certas para a sua vida pessoal, familiar, profissional e ministerial, sem dúvida alguma que é um grande ganho. Olá, queridos pastores da nossa Rede Inspire, que bom estar aqui com você. Hoje eu quero falar com você sobre formação de novos líderes e vou falar aqui do IC College. E eu estou aqui com ninguém menos do que o nosso pastor da Igreja da Cidade, pastor Carlito Paz, que é o que mais envia alunos para o college aqui para a gente, tá? Então, e no final, quero te convidar para assistir até o final, porque ele vai dar 3 chaves para a formação de novos líderes. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Marcos, alegria, um prazer estar aqui, porque falar do college é algo que é algo do coração e também do reino e da igreja local. Do coração porque são filhos, sejam os filhos nossos ou os que a gente recebe das igrejas da Rede Inspire. Do reino porque todos eles saem daqui fortalecidos para abençoar vidas, seja dentro da igreja, nos negócios, nas empresas, no campo missionário, ONG, e também da igreja local, porque, como você falou, metade dessas turmas, né, estamos indo agora para a 3ª turma, são de jovens vocacionados aqui de São José dos Campos, quando falamos da rede igreja da cidade, né, porque temos, graças a Deus, vários que vêm de outras cidades, mas também da igreja da cidade. Então, sem dúvida alguma, a gente está vendo o crescimento deles e, por isso, vamos continuar recomendando que em 2021 venha uma nova safra de alunos da igreja da cidade também. Show! E então, a metade dos alunos do IC College são daqui, da igreja da cidade, e a outra metade vem de outras cidades e muitos das igrejas da Rede Inspire. E assim, por que o senhor tem impulsionado, motivado que os jovens da igreja façam esse college? A gente vive um tempo que a igreja evangélica hoje desfruta de um crescimento. Crescimento vem com coisas ruins, mas vem com muita coisa boa. Eu e você, quando nós éramos adolescentes, final de faculdade, início de faculdade, não contávamos com um recurso como esse, que ajuda tanto na formação da vida, na formação do ministério, daquilo que vem depois da faculdade. Então, nós temos que aproveitar isso. Uma igreja grande que oferece para os seus e para a sua rede associada um recurso desta proporção. Então, nós iniciamos e recomendamos os alunos da nossa igreja para o IC College, porque ele está sendo formado para a melhor fase da vida dele, que é a juventude, que é a fase de escolhas. Então, um jovem que para um tempo da sua vida, para passar um ano recebendo depósitos, empoderamento, para ajudar ele a amadurecer e fazer as escolhas certas para a sua vida pessoal, familiar, profissional e ministerial, sem dúvida alguma que é um grande ganho. Então, é um tempo que alguns podem olhar como parar a vida para poder fazer uma escola ministerial. Mas eu penso que é para potencializar depois. Um carro, ao dirigirmos o nosso carro, a princípio você podia falar assim, seria tão bom ter um carro que para abastecer. Mas o carro que não para abastecer não chega a lugar nenhum. Então, seja parar para abastecer no elétrico ou na gasolina, é necessário para continuar rodando. Então, parar um ano para receber uma imersão, receber de pais espirituais, de professores, de irmãos, de treinamento, de estágio, da imersão de uma igreja como essa, é uma potencialização para depois. Então, aquele que olha a vida como um todo e vê que vai viver 80 anos, investir um ano para depois ser mais assertivo, sem dúvida alguma que é fundamental. E eu penso que, para mim, como pastor, é dever nosso ver, ajudar, inclusive, os pastores que estão conosco, a talvez ampliar a visão do jovem que ele pode não estar vendo a longo prazo a sua vida. E aí ele quer ser meio imediatista, sair talvez de
um ensino médio com 17 anos, não ter a certeza do que fazer e fazer qualquer faculdade e depois perder tempo e perder dinheiro. Toda hora a gente vê, né? Gente que para uma faculdade para fazer outra, está fazendo outra, acha que era a primeira que era correta, vai para a primeira e ainda chega aí aos 30 anos e não sabe ainda onde quer chegar. E quanta gente, o senhor falou da parada estratégica, né? Não conseguiu chegar no destino relevante porque a gasolina acabou. Exatamente. A paixão, o preparo não foi suficiente, a jornada foi mal calculada, né? E é muito novo alguém com 17 anos. Eu entrei na faculdade com 17. Eu não fui direto para o ministério. Tive toda uma caminhada, tive todo um investimento do meu mentor aqui para que eu pudesse ir mais longe. Mas muitas pessoas estão perdidas nesse caminho. E eu fui com 18 para a faculdade, mas preferia ter ido antes da faculdade, ter feito um college, que ia me abrir uma visão de mundo para depois eu fazer teologia. Então, hoje, inclusive porque o college não é um seminário, ele é uma escola ministerial de preparação para a vida. Essa vida é a vida plena em Jesus, com toda a capacidade, inclusive ministerial. E se ele tiver uma vocação pastoral, missionária, acadêmica, teológica, isso só vai ser fortificado. E aí ele vai fazer depois uma escola teológica, seja por IAD ou presencial, na escolha dele, a gente pode até ajudar nesse processo. Show! Lembrando aqui, ó, que no final teremos 3 chaves para a formação de novos líderes. Fica com a gente até o final. Agora o senhor é um dos professores do college. Assim, parar, investir um tempo ali semanal tem que valer muito a pena. Né? Sua agenda é muito disputada. E a gente tem pastor Fabiano, pastora Leila, pastora Vívia. Pastor Marcos Madaleno, pastora Mariana Madaleno. E por que o senhor investe nessa turma? Por que o senhor separa esse tempo semanal? Vi a foto com a primeira turma que está se formando agora, né? Todo mundo sorrindo, empolgado, e a gente sai com aquela vontade de ver aquela turma voando. Por que o senhor investe esse tempo ali? Por que os professores estão fazendo isso? Então já vamos antecipar, vamos dar 4 chaves. Vou deixar as 3 para depois e vou puxar uma outra para cá, que é investir em novos líderes. A igreja precisa ver que eles não serão a igreja de amanhã, eles são a igreja de hoje. Não seríamos a igreja da cidade que somos hoje, esta igreja em muitos lugares, sem a força da juventude. Então nós, de fato, acreditamos que uma igreja viva, saudável, pulsante, ela tem jovens e ela é responsável na lapidação vocacional desse jovem. Porque muitas igrejas, Marcos, elas pensaram assim, bom, se ele quiser fazer teologia para o ministério, é minha responsabilidade, eu vou ajudar. Mas se ele quer ir para o mundo secular, não é minha responsabilidade. Lê do engano. Nós estamos com uma quantidade enorme de jovens se perdendo na universidade, porque a igreja tirou a mão e colocou que não é responsabilidade dela acompanhar vocacionalmente. Precisamos de futuros juízes, futuros empresários, futuros médicos, futuros profissionais, e tudo isso passa pela formação vocacional, que não é só pastoral. Então, eu vou lá porque eu acredito muito nessa missão da igreja. Leciono 2 matérias, liderança cristã, que trabalhamos justamente em fruto disso, das aulas do college do ano passado. Editamos um livro pela editora Inspire, que é Liderança que Prevalece, então essa é uma das disciplinas, e também Ministério e Cultura Contemporânea, essa ponte da contextualização entre a sociedade pós-moderna não cristã, que nós temos que dialogar e alcançar, com a fé e o cristianismo. Só que hoje eles estão em lados opostos. E quem é o elo? Quem é o meio? Somos nós, é o homem. Então, quanto melhor preparado e melhor capacitado para fazer essa ponte, esse diálogo, mais efetivos seremos na colheita. E essa é a proposta. Então, eu estou lá com todo prazer, com todo carinho, lecionando, porque eu acredito que é a nossa missão e é um prazer. E eu que tenho 50 anos, Marcos, estar perto dele, eu não estou lá só para ensinar, eu estou aprendendo, eu estou recebendo muito ao dar aula
para alunos jovens antenados nessa geração, alunos que escolhem college. Show! Uma vez eu estava vendo o Steve Furtick falando que todo ano ele faz um day com os universitários da igreja. Ele fala assim, eu vou lá para me atualizar. Eu vou lá para dar um investimento neles, mas eu vou lá para me atualizar. E é isso mesmo, a gente se renova também, né? Lembrando aqui que o college não substitui um tempo de formação teológica. Quem vai ser pastor tem que fazer a sua formação teológica, mas ele é especialmente para pessoas nessa fase de vida. É uma formação vocacional da igreja. Tenho visto que a universidade, o ensino médio, tem sido os principais formadores de ateus da sociedade. Então, uma formação extremamente secularizada, marxista, que tira Deus da equação, né? E aí eles vão formar as pessoas para a sociedade, para a profissão, para a carreira, e os nossos jovens estão lá. A igreja, então, não pode se ausentar disso de forma nenhuma. A formação do college ela é intensiva e imersiva. Nós temos 3 dias de aulas, de conteúdo sendo passados para eles, mas nós temos 3 dias também intensos de prática ministerial, de estágios ministeriais. E algumas disciplinas também são abertas, opcionais para os alunos, como inglês, como vídeo, comunicação e áreas específicas de atuação da igreja. É um ano, aquele ano onde nós vamos tirar todo o caldo que esses alunos tiverem. Nós vamos investir tudo que nós pudermos neles para que eles, então, possam sair dessa experiência renovados, impulsionados para a próxima fase. E agora, então, vamos para as 3 chaves de formação de novos líderes pelo pai, pastor Carlito Paes. Vamos lá. Antes de dar essas 3 dicas aí, Marcos, se eu fosse um pastor que principalmente estivesse na Rede Inspire, porque você está na Rede Inspire, nos acompanha, honra, aprecia, eu, sem dúvida alguma, enviaria. Por quê? Porque eu também estaria investindo na própria igreja local. Exatamente. Se eu envio um jovem, vai ser bênção para ele, mas quando ele retornar para a igreja, eu estava ali conversando com o Guilherme, os meninos de Rondônia, da igreja do pastor Fábio, a igreja das nações, então, sem dúvida alguma, que é um ganho para a própria igreja. Então, pense nisso também. Você vem fazer uma conferência, ótimo, 3 dias, beleza, mas conferência não é essa imersão que o Marcos falou. Se ele vem aqui e mergulha durante um ano, ele volta também potencializado para levar cultura, ministérios e atualização para a sua igreja local. Então, é um investimento nele, é um investimento na sua igreja, é um investimento no reino. Todo mundo está ganhando, com certeza. A gente promete que devolve melhor do que foi enviado. Né? Exatamente. A gente só não faz milagre. Tranqueira, você tem que resolver primeiro, lapidar para depois mandar. Não tente pensar em resolver problema com a gente, aí não vai dar. Problemas a gente se resolve em casa, né? Mas queremos ajudar de todo jeito. É muito importante lembrar isso, que não é uma escola de discipulado, é uma escola assim, é alguém... Nem de restauração. Não é, o cara está com problema na dependência química, está com problema na sexualidade, é importante ele se formar ali na formação espiritual da igreja primeiro, no discipulado, nos processos, nos cursos. Então ele está para aquele ponto de liderança na igreja e ele tem aquele leque que se abre para a sua vocação, é hora de enviar para uma formação como essa. Ok, vamos lá, as 3 chaves. A primeira chave, que você nunca pode esquecer, é que liderança começa com uma visão. Visão é pessoal e intransferível. Eu não posso passar uma visão para você, Marcos não pode, a Rede Inspire não pode. Então, pastor, visão é algo único, exclusivo de Deus para a sua vida. Então, se você está chegando no final de ano sem uma visão de Deus para a sua igreja, lembre-se que ela é local, ela é única, ela é exclusiva. Então, faz um retiro, pega a sua Bíblia, pega um papel e uma caneta e vá para um retiro. E busque uma visão de Deus para o seu povo, para o seu ano. Não é visão dos outros, não é importar a visão, não é copiar a visão. É a visão de Deus. O que Ele quer que você faça com os recursos que você tem, com o seu povo. Igreja sem visão gera divisão. Então, aplica a visão de Deus no teu ministério. Não existe visão melhor ou pior. Existe visão adequada e inadequada. Então, pegue uma visão de Deus, ela vai ser adequada para a sua realidade. Segunda chave, Marcos, é que ninguém anda sozinho. Eu tenho visto pastores andando sozinhos. Esses dias,
vendo um pastor que estava com problemas, eu perguntei a um amigo dele quem que ele estava ouvindo. E a resposta foi: fulano só ouve a esposa. Não podemos. Claro que um pastor que não ouve a esposa vai ter problema. Se ela é a mulher de Deus, companheira, adjuntora, ela vai falar para o seu esposo o que outros não podem fazer. Eu ouço Leila, pastor Marcos ouve a Mariana, mas você precisa de pastores para prestar conta, mentores, pastores para andar juntos, pares para se inspirar, para copiar, para aprender, para se inspirar, para rever, para te cobrar. Então, não se esqueça disso. Paulo, quando termina a sua carta aos Romanos, Marcos, o capítulo final da carta, é só para mandar saudações. São mais de 30 nomes de pessoas que ele se envolveu no ministério. Então, quando ele escreve uma carta para uma igreja, mande saudações, mande saudações, mande saudações. Quer dizer, ele não andava sozinho. Aí olhamos o resultado do ministério de Paulo. O maior escritor, o maior teólogo, o maior missionário, o maior sistematizador da teologia sistemática, mas você vê no último capítulo da Carta aos Romanos, no capítulo 14, lá, só agradecimentos, só saudações. Se você andar sozinho, você não vai ter nem a quem agradecer. Já imaginou? Então, pega a visão que Deus te deu e reúna ao máximo pessoas que são em diferentes escalas. Como eu disse, não é um tipo de pessoa só. Você vai ter vários níveis de pessoas para poder realizar o ministério. Então, você vai ter o nível de pares, que é para realizar lado a lado o que você está realizando. São pastores de outras igrejas, que você vai aprender com erros e acertos. São a equipe, aqueles que vão na sua igreja local andar com você. Há aqueles mentores que você vai prestar conta, e muitas vezes pode ser fora da igreja. E dentro da igreja local há um conselho para você não fazer as coisas sozinho, porque se você tomar decisões sozinho, você vai ser responsável pelo bônus, mas também pelo ônus. Então tem que ter cuidado com isso. Então é nesse sentido, é andar sempre com pessoas em níveis diferentes, mas não realizar o ministério sozinho. E a terceira chave: cuidar dos recursos. Porque todo recurso, Marco, ele é limitado. Sejam recursos humanos. Você não pode explorar ao máximo uma pessoa, porque aquela pessoa vai cansar. Então você tem que trabalhar com o recurso de várias pessoas. Recursos financeiros tem que ser diversificado. Quando uma pessoa é sábia e ela tem muito dinheiro para aplicar, o que ela faz? Ela diversifica, ela bota um pouco no ouro, um pouco na bolsa, um pouco em aplicação bancária, imóveis. Por quê? Nunca tudo está ruim e nunca tudo está bom. Então, em matéria de recursos na igreja, você tem recursos humanos, recursos financeiros, recursos de tempo. Então, você tem que saber que todos esses recursos, eles são finitos, eles acabam. Então, você tem que ser sábio na administração dos recursos. No caso de dinheiro, ele não aceita desaforo. Se você gastar, vai ter problema. Agora, nessa volta da pandemia, todas as igrejas tiveram, no início da pandemia, uma queda. Aí depois elas estabilizaram. Como as igrejas tiveram que fechar, tiveram orçamentos reduzidos, a maioria das igrejas conseguiram até fazer um caixa. Agora, qual é a questão? Agora, voltando, ela tem que, de novo, gastar e a receita não vai subir proporcionalmente. Então, não pode se iludir, porque ela não vai subir proporcionalmente. Então, agora é hora de muita sabedoria. Então, pastor, onde você está, essas três chaves podem abrir muitas portas. A visão que Deus vai te dar, a equipe que você vai trabalhar e os recursos que você tem que administrar. Fazendo isso, certamente que dias melhores virão. Uau, sensacional! Você anotou, né? Então pegue para você, transfira para os novos que você está formando e que Deus te leve aos lugares mais incríveis que Ele sonhou para você. Você tem um grande potencial, Deus te colocou num lugar e Ele quer que você frutifique e vá longe aí onde você está. Obrigado, paizão. E ainda tem um bônus, né, para quem está assistindo e quer mandar o aluno, não esquece. Com certeza, temos um bônus. Obrigado por não me deixar esquecer. Olha só, você que é da Rede Inspire, você que assistiu esse vídeo,
Basta você nos informar via o vídeo sobre o college do pastor Carlito e do pastor Marcos e eu quero o meu bônus. Qual é o seu bônus? Você não vai pagar a taxa de inscrição do processo seletivo. Nosso processo seletivo tem uma taxa e você está liberado. É presente nosso do IC College para você enviar o seu vocacionado, seu jovem para cá, para esse 1 ano.